Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma tag. Faz tempo que eu não faço nenhuma por aqui, né? E a gente vai falar então de uma coisa que é bastante interessante. Eu fiquei bem pensando sobre como a gente se comporta com algumas leituras, né? Então a nossa tag é livros que me marcaram na adolescência. Eu escolhi três grandes livros que, quando eu penso em leituras que eu já fiz, eu penso em como elas me marcaram, né? E aí eu vou começar de trás para frente, vou começar da última, na verdade da primeira, né? Da primeira leitura, assim, que eu me lembro que foi mais impressionante e que moveu em mim alguns sentimentos, assim, por exemplo, de ficar chorando uma madrugada toda, no auge da adolescência, né, gente? A gente tá lá apaixonada, aquela coisa toda, e aí você encontra um livro que te desperta aí algumas emoções, né, que a gente não consegue às vezes nem explicar. Qual livro, gente? Que livro é esse? A Casa das Sete Mulheres, da Letícia. Agora, gente, leia o sobrenome dela que é difícil, hein? Vamos chamar só de Letícia. É uma autora brasileira e que nesse livrinho aqui ela vai fazer então um romance, poderíamos dizer um romance histórico, mas que vai contar aí a história de sete mulheres, todas elas ligadas ao Bento Gonçalves. Lá é um dos chefes, né, um dos líderes da Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, mais ou menos no ano de 1835, quando a Revolução estourou. E ela vai então contar essa história, né? Tem aí a mulher, a esposa dele, a gente vai ter filhas, tias, sobrinhas, então vai ter uma história muito linda que realmente aconteceu. As meninas, essas sete mulheres ficaram na estância. Só que, claro, aí a gente vai ter uma pitada de ficção, e essa pitada de ficção, gente, é incrível. Então eu tava num momento da minha adolescência que eu tava resgatando aí algumas coisas de cultura, né? Meus pais tinham me levado pro CTG, né? E aí a gente, então, tava muito envolvido com vestido, com poesia, com estudar a história. E esse livro me aparece. Olha, gente, vocês estão vendo que ele tá bem detonadinho? Porque lá em casa todo mundo leu e marcou muito a nossa história. Aqui uma personagem que é a Rosário, ela vai para um convento porque ela fica meio louca e ela se apaixona por um general, e esse general morre e ela vai vê-lo, aí ela fica meio, né, tendo visões. Gente, é incrível, ela tem um final muito trágico, mas esse final me marcou muito, 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 né? Além de outros aí. Cara, a história das sete mulheres vai se desenrolando, é incrível. Então esse livro me marcou muito por uma questão de representatividade, né? Conta a história do meu povo, das pessoas que vieram antes de mim, que construíram alguns aspectos culturais daquilo que me constroem como ser humano. Eu considero esse tipo de leitura muito importante, porque a gente precisa dessa pitada, sabe, daquilo que é nosso, daquilo que nos forma também. Então esse livro me marcou muito. Já vai aí, gente, quase uns 15 anos da leitura dele da primeira vez, e é incrível. Então esse é o primeiro livro que me marcou na adolescência, de que eu me lembro aí, né, em meio a tantas leituras que eu fazia. Bom, o outro livro que eu escolhi foi Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Gente, esse livro, com essa edição lindona aqui, não foi o que eu li igual o outro, né? Eu li uma edição bem pobrezinha lá, simplesinha, já nem existe mais, já se desfez. Mas esse livro eu li quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, já lá se vão 11 anos, tá, gente? Esse livro, caramba, o Brás Cubas, ele é uma personagem muito, muito impactante. E duas coisas me fizeram aí pensar durante muito tempo, né, que esse pessimismo que o Machado vai representar aí, como o impulso de uma pessoa que não faz nada, sabe? Eu sempre fiquei na memória assim que o Brás Cubas era aquela pessoa que não tinha impulso, ele não tinha impulso para estudar, ele não tinha impulso para trabalhar, sabe aquela pessoa que falta uma coisa que move? Isso me marcou. Então,
eu fiquei sempre com essa ideia, assim, parece que construiu mais em mim a ideia de que a gente tem que se mexer pra vida ser boa, sabe? Você tem que ir atrás, tem que correr atrás, muito inspirada por essa personagem, porque ele gente, eu falo pros meus alunos, é a cara da derrota, né? Misericórdia, como o Brás Cubas é a cara da derrota, gente. Eu fico chocada com ele, tá? E aí o amor da Marcela, né? O amor por interesse nossa, assim, é de cortar o coração. Então, esses dois aspectos dessa obra aqui me fizeram pensar muito durante a minha adolescência, a minha juventude. Ainda sou jovem, né, gente? Vamos combinar, né? Ainda sou. Mas enfim, nessa adolescência, eu me lembro de ficar até muito tarde lendo. Eu tinha uma mesinha com computador, assim, mas era super desconfortável, gente. Mas eu ficava lá até tarde lendo. Muitas vezes a minha mãe mandou dormir e eu querendo desenrolar uma leitura que foi muito difícil nessa fase. Cara do céu, foi assim, uma obra de se pensar muito mesmo e me marcou muito nesse aspecto. Beleza, gente? E o próximo livro então... Bom, gente, o próximo livro eu não tenho aqui, procurei um monte aqui na minha estante, mas eu não tenho. É o livro A Moreninha. É um marco do romantismo brasileiro, né? Uma história super importante aí para os nossos primeiros romances, para o período do romantismo de forma geral. Eu não tenho mais, era um livrinho, nossa, eu não lembro, mas eu deveria estar, sei lá, na 8ª série. Gente, é muito tempo isso também. Como que foi que eu cheguei a essa leitura? Cara, nessa época não era como hoje, que a gente compra, né, os livros aí, rapidão eles chegam, existe uma infinidade de possibilidades de você ter acesso aos livros. Naquela época não era assim, como vocês sabem, eu morava no interior do interior lá, nossa, ó, dá 700 quilômetros da capital, então livraria não tinha, né? E aí uma professora que foi pro centro, né, foi pra capital, não sei se foi pra capital, foi para outro estado, ela falou que traria algum livro se eu quisesse, e aí eu dei uma grana pra ela, minha mãe me deu, e ela trouxe A Moreninha. Gente, eu me lembro de passar algumas noites lendo, eu não sei se eu ia até tão tarde, na minha memória parece que né, mas de repente não tenha sido tão assim, até madrugadão, mas eu me lembro de ficar lendo as páginas e eu não conseguia compreender muito, né? Então eu sempre voltava, foi uma leitura que demorou muito, mas foi uma leitura que me instigou a compreender. Quando eu cheguei ao final daquele romance tão idealizado, tão lindo, eu falei, gente, eu amo isso, eu gosto muito de ler, eu quero continuar lendo, e aí eu fui procurando outras coisas na biblioteca da escola, na biblioteca municipal, mas esse livro, ele me marcou principalmente pelo fato de que eu conseguia entender, sabe? De você chegar ao fim e falar, nossa, que história legal. Então, isso também me instigou muito nesse processo de construir aí conhecimento a partir das páginas, a partir daquilo que está escrito, né? E mais uma vez, no momento em que a gente não tinha tanto acesso à internet assim, no momento que a gente... era papel, era Barça, era biblioteca, né? Era diferente. Então esse livro me instigou nesse sentido. E aí, gente, você tem algum livro que te marcou quando você era adolescente? Compartilha aqui nos comentários comigo. Eu vou adorar saber quais foram as histórias que marcaram vocês. Então, gente, essa é a primeira tag desse ano, né? E eu espero que vocês gostem. Em breve teremos mais outras tags com outras temáticas. Uma ótima semana para vocês e a gente se vê no próximo vídeo resenha. Até mais, pessoal!